Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Videolab. Olha, finalmente eu achei o nome, então vai se chamar Videolab essa série, onde a gente vai trilhando ali os caminhos para ter um canal consistente e, de repente, de sucesso, vamos dizer assim, né? Na medida do possível, o sucesso, né, nesse sentido, na minha visão, pelo menos, é a gente conseguir ter uma consistência ali com o canal. Então, assim, os outros vídeos já falei sobre som, já falei sobre roteiro, e hoje a gente vai falar sobre enquadramento. Como a gente já falou de som em outros vídeos, eu falei que a ideia de usar um microfone era muito boa, né? Então eu vou pegar aqui este microfone, então é feito tudo, aí é bom porque eu relembro que a gente está fazendo 100 cortes, né, no caso, então sem edição de vídeo, né, no caso, apesar, mesmo eu sendo editor, a gente vai num outro momento vai falar sobre edição de vídeo, e aí é interessante porque a ideia é que a gente possa mostrar quais as diferenças, né, no caso, assim, quando tem o vídeo, quando ele tem edição de vídeo, quando não tem. Deixa eu ver aqui se eu arrumo isso aqui, essa chatice, só para... Olha aqui, que maravilha, perfeito, para poder ilustrar as dificuldades também. Então, não deu certo aqui esse primeiro adesivo. Vou tentar novamente, vamos lá. Então, aqui é um Durex mesmo. Esse é um microfone que eu já estou repensando a ideia de usar ele ou não. Não vou recomendar porque ele é muito simples, né? Então, por ser muito simples, eu não sei se de repente ele pode me deixar na mão ali na frente. Então, vou colocar aqui na esperança de que funcione tudo certinho. Vai tremer um pouco a câmera, mas de novo porque a gente está sem edição de vídeo. A ideia é começar sem edição de vídeo. Então, acredito que esteja funcionando tudo certinho. Vamos lá, vamos falar sobre enquadramento, né? E hoje eu estou com um roteiro um pouco mais organizado, vamos dizer assim, para a gente poder passar a minha mensagem para você. Então, assim, a gente vai falar de enquadramento e também de ângulos de câmera, que é ali coisas muito próximas, né? Então, enquadramento, a gente lembra mesmo da ideia do quadro. Antigamente a gente via muitos diretores de cinema, né, fazendo uma imagem assim e tal. É mais no sentido mesmo de trazer essa ideia do quadro, né? Então, o quadro, imagina uma paisagem lá, e aí dentro dessa paisagem, aí a pessoa, o pintor, ou a pessoa que está tirando foto, por exemplo, escolheu mostrar um lugar, e ele logicamente deixou uma série de outras coisas fora ali, porque não dá para entrar tudo no quadro. Então, a escolha do que vai dentro do quadro, que é esse caso aqui, por exemplo, o meu, é o enquadramento. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, que eu estou, assim, aqui é a porta da minha casa, por exemplo, né? Aqui já traz outras informações para a gente. Uma delas é que, assim, ó, tem alguma coisa perdida ali, ó, tem um visual ali que não faz tanto sentido se você parar para ver, mas é legal também, por outro lado, aqui mostra que dá uma ideia, dá um sinal ali, vamos dizer assim, de organização para as pessoas, né? E algumas pessoas vão achar que de repente é bagunça. As duas estão certas. Agora, por exemplo, se eu afastar para cá, eu já não tenho tanta distração de uma porta, por exemplo, aí eu tenho só um pouquinho ali. Então essa questão do enquadramento, ela vai enviar alguns sinais para aquela pessoa que está nos assistindo. Então, vamos imaginar que aqui atrás, ao invés disso, um exemplo que eu dei esses dias, eu tivesse uma lousa e eu estivesse escrevendo nessa lousa. Em tese, eu vou estar passando ali a ideia para a pessoa de que ali é uma aula, né? Claramente é uma aula. Então, para resumir, o enquadramento é tudo que vai dentro do quadro. A gente escolhe o que vai dentro do quadro e entrega, vamos dizer assim, alguns sinais para as pessoas que estão nos assistindo. Lá na frente, eu pretendo, de repente, ter uma prateleira de livros ali, porque eu estou me reconectando assim, com os livros, e eu também quero passar a imagem aqui, quero falar, né, na real, assim, de que eu sou um aprendiz, justamente na parte apesar que no vídeo eu tenho muita experiência, mas a gente tem muita coisa para aprender, então eu prefiro me conectar como um aprendiz
por mais que eu também esteja partilhando conteúdo, então eu posso ser visto como um professor, vamos dizer assim, né? Então, vamos imaginar, se eu tivesse uma lousa, reforçaria essa ideia. Se eu tivesse, de repente, um canal falando mais sobre esportes, talvez fosse mais interessante eu ter, sei lá, flâmulas, assim, de times, né? Ou, de repente, vamos imaginar que a pessoa é do judô, por exemplo, ela tem algumas medalhas. Ali demonstraria, eu colocaria, você faz uma imagem na cabeça daquelas pessoas, né, das pessoas que estão te assistindo, e muitas vezes, ou ideal pelo menos, é que ele ajude a reforçar a sua mensagem, né? E aí esse aqui é um primeiro enquadramento, vamos dizer assim, que é o que a gente está usando aqui, que é o mais fácil. Eu vou mostrar mais dois, né? Hoje a gente vai falar sobre três aí no caso, né? Três, não, na verdade são umas 4 possibilidades. E aí esse aqui é o que é chamado comumente aí, vamos dizer assim, de talking head, né, no caso, né? Talking head, então, é cabeça falante ou cabeça falando, onde você tem ali o interlocutor, a pessoa que está falando, né, no caso, no quadro, e geralmente, assim, a gente vê a partir do peito, assim, e tudo mais, né? É esse tipo de plano aqui. Esse é muito interessante nesse caso, por exemplo, que eu estou querendo te entregar uma informação, ou trocar informações, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Então, essa aqui é um enquadramento legal, vamos dizer assim. Aí a gente fala também de ângulos, né? É interessante a gente falar dos ângulos. Então, tem o plongé e o contra-plongé. Eu nunca lembro muito exatamente, mas um que é o mergulho. Então, seria esse o caso aqui, né? Que é melhor dizendo, esse aqui seria o contra-plongé, porque você está me olhando de baixo para cima, e o plongé seria o contrário. Então, assim, você estaria me olhando de cima para baixo. Ó. Então, vamos lá. De cima para baixo, a gente tem, assim, falando de forma genérica, tá? É óbvio. No geral, é quando você dá uma impressão de que como eu posso dizer assim, o objeto que está sendo filmado, ele é menor que você. Ele está abaixo do espectador. Então, isso aqui é muito usado, às vezes, porque é uma ideia de fragilidade, vamos dizer assim, né, da criança. Então, quem está assistindo tem uma visão de superioridade, vamos dizer assim. E aqui, o plongé, né, no caso, o mergulho, quer dizer, o contra-plongé, enfim, você entendeu. Um é mergulho e o outro é o contrário de mergulho. Ele dá uma impressão de maior altivez, maior superioridade para o objeto. Então, neste caso aqui, em tese, né, lógico assim, falando, eu sou superior, vamos dizer assim, à pessoa que está me assistindo. Então, esses são dois ângulos aí que é muito, muito, muito usado. E no Talking Head, eu acho muito legal, né, nessa ideia da cabeça falante, eu acho legal esse plano mais, vamos chamar assim, de meio termo, em que a gente seríamos, eu estou tentando organizar o celular aqui para ele ficar nas linhas de cima, né, no caso assim. Então, assim, eu sou igual a você. Essa é a ideia desse tipo de talking head que eu vou mostrar aqui para você. Espera aí. Vai tremer um pouquinho aqui a câmera, vamos lá. Eu tenho que arrumar as coisas. Vamos lá. Eu vou mostrar para você a partir dessa pecinha aqui que eu consigo colocar no meu tripé. Eu tenho um tripé que eu herdei da época, vamos dizer assim, que eu trabalhava mais com vídeos. Eita, a luz aqui, a luz deu uma piorada. Em outro momento a gente vai falar sobre luz e tal, sobre configuração de celular e por aí vai. Então, assim, eu vou te mostrar aqui ele no tripé, que está aqui ao meu lado. Eu também tenho um tripé daqueles que vem com a ring light, né, no caso, então essa luzinha. A gente vai falar de iluminação em um outro momento. Deixa eu pegar o tripé aqui. Então, inclusive uma coisa interessante, hoje demorou muito para eu achar isso aqui na minha cama baú, né, no caso, que eu gravo aqui no meu quarto. E aí, porque lá na frente o ideal, quer dizer, a minha visão é de ter um cenário fixo. Então, hoje a gente vai fazer umas 2 visões aqui, umas 3 visões, que elas vão te dar, na minha visão, pelo menos assim, uma ideia de quanto é vagaroso, quanto demora para a gente, se a gente for fazer esse processo todos os dias, de ficar fazendo um cenário todos os dias, vamos dizer assim, montando um cenário todos os dias. Então vamos lá, vou aqui você no tripé, e aqui
Vou tentar posicionar você aqui o mais certinho possível da linha aqui. Deixa eu ver. Então, assim, aqui eu estou usando as linhas de grade, né, que chama, né, o grid, no caso. Eu estou tentando achar aqui uma altura para que você fique, o espectador, né, no caso, deixa eu ver aqui, vai tremer, faz parte do processo, mas para que o espectador, assim, a gente tem aqui a regra dos terços na fotografia. Eu não queria entrar tanto em questão tão técnica, mas vamos lá. A regra dos terços. Então você divide na horizontal em 3 partes e na vertical também, 3 partes. Então, aqui. Nesse caso, por exemplo, eu gosto de me posicionar aqui, o ideal é que me posicione no centro e na linha de cima estejam meus olhos. Eu não estou conseguindo chegar aqui na altura, mas é mais para você entender. Então, assim, para que dê essa impressão de assim, nós somos iguais, entendeu? Nós estamos no mesmo nível. Então, o olhar aqui do objeto, vamos dizer assim, né, do sujeito, o olhar do sujeito está ali na linha da pessoa. Então, eu olho aqui nos seus olhos, vamos dizer assim, nós somos iguais. No caso do contra-plongé e do plongé, enfim, do mergulho e do contra-mergulho, vamos dizer assim, você tem uma relação de superioridade entre um lado ou outro. Aí eu queria apontar para você também uma coisa aqui. Você vê que a minha mesa está ali um pouquinho mais organizada. Da outra vez eu mostrei ela totalmente desorganizada mesmo, fazia parte. E eu tirei algumas coisas ali que eu falei assim, isso aqui eu consigo tirar e tal, de forma rápida. Por que eu estou falando isso para você? Porque aqui é o meu ambiente de trabalho, assim, não é só um estúdio. Não tenho, entre aspas, esse luxo de que aqui fosse só uma área de gravação de vídeos. Eu realmente trabalho aqui, então tem momentos que, justamente para escrever esse roteiro mesmo, eu tive que parar ali, eu li um pouco, enfim. Então, assim, mais para te explicar. Mas, de qualquer forma, a partir do enquadramento, eu consigo enviar sinais para as pessoas, né? Então, igual a gente falei num outro vídeo, um sinal de que, por exemplo, eu sou desorganizado, em tese, aqui, né? E a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, tá desorganizado e tal. Porque eu não montei como cenário, eu quero mostrar a realidade, né? Aí vamos imaginar, sei lá, tem aqui, tem o demôniozinho aqui que é um presente e tudo mais. Tudo isso vai demonstrando para a pessoa, às vezes uma pessoa se conecta com isso, ela conhece alguma coisa nesse sentido. Tem aqui um livro, sei lá. Então, às vezes uma pessoa está lendo esse livro e então eu vou entregando sinais, a partir do enquadramento, eu vou entregando sinais para a pessoa de quem eu sou. Aí isso, na minha visão, né, assim, meio natural, que fortalece a mensagem. Vamos aproveitar agora para ir para o terceiro, né, no caso, a terceira vista aqui, vamos dizer assim, que essa é uma que, assim, se você tiver em casa essa possibilidade de usar da área contrária à janela, você vai usar da luz, né, da luz mais barata, né, que é a luz grátis do sol, e a melhor luz, dependendo dos dias, obviamente, para você gravar. Agora vai dar uma tremida aí, mas faz parte do jogo. Vamos lá, espera aí, vou deixar você mais ou menos aqui numa altura. Tudo isso faz parte do jogo. Pela minha visão, né, modéstia à parte aí, né, na área do vídeo, muito em breve a gente vai estar com um cenário bacana, assim, ou pelo menos mais organizado, pelo menos. Então, assim, aqui eu tô com a minha cama baú, eu virei o colchão, que ele é leve, meu colchão virou aqui, e eu coloquei, né, vamos dizer assim, né, a câmera ali contra a janela, então a luz vai vir da janela. Por que eu estou falando desse enquadramento aqui? Por mais que a porta não fique tão bonita, eu vou desligar a luz aqui para a gente ver, para eu te mostrar. Olha a luz, né, no caso. Eu vou ficar aqui praticamente de joelhos, né? De joelhos, na verdade. Então, assim, deixa eu afastar aqui você. Vamos lá. Afastar um pouco mais daqui. Esse é o tipo de luz que você provavelmente vai ter em casa aí. E aí você vai poder fazer os seus vídeos. Olha que coisa, eu acho pelo menos que coisa bacana, assim, né? Então a luz vem do sol ali. Deixa eu
ficar melhor aqui. A posição tá ruim para mim. Então agora eu tô de, como se fosse de borboleta, né? Que o pessoal fala. Vamos lá. É tudo bem caseiro mesmo. A ideia é essa, tá? Vai tremer um pouquinho aí, porque por enquanto a gente não vai fazer, não, enquanto a gente não falar de edição, não vamos ter edição nos nossos vídeos. Vamos lá. Tá, acho que você entendeu a ideia do recado. Então esse é um outro visual aqui que a gente vai ter. Vai tremer bastante agora. Então, enfim, não está perfeito aí, mas você entendeu o resultado. O que é legal nesse enquadramento aqui? O fato da luz estar me banhando, vamos dizer assim, com mais força, entre aspas, faz com que eu esteja em destaque. Então, o nosso sujeito está naturalmente em destaque. E aí isso fortalece a mensagem. Nesse caso, por acaso, eu tenho aqui aparecendo ali os post-its, eu tenho uma cadeira solta ali e tudo mais, mas de qualquer forma, eles estão numa baixa luminosidade, vamos falar assim. O cérebro humano, ele se adaptou para reconhecer áreas de maior brilho, de maior luz, né, no caso. Então, assim, em geral, o seu cérebro vai focar nos lugares onde tem mais luz. Os lugares que não tem tanta luz, ele, ainda mais que esse caso aqui não tem movimento nenhum, então seu cérebro vai focar mais nisso. Eu acho esse visual muito bonito, assim, a luz, pelo menos, é muito bonita. É uma pena que, no meu caso aqui, eu estou em cima do baú, né? Eu tenho que subir o meu colchão, mas em algumas situações eu posso passar a minha mensagem daqui mesmo, porque a luz realmente é bem bonita. E tem um outro ponto, assim. Aqui, eu moro num lugar que tem uma certa área coberta ali depois da minha janela. Se muitas vezes você tem aqueles picos de luz do sol, né, aumenta ali e tal, de repente você tem um sol mais forte, aí de repente eu recomendo você colocar uma cortina, por exemplo, que aí vai fazer a difusão de luz. Mas sobre luz eu vou falar um pouco mais num outro momento. Então, vamos lá, deixa eu voltar para o quarto e último lugar de quadro, né? Vamos dizer assim, o enquadramento aqui que a gente vai fazer. E eu quero te mostrar um pouco do processo. Então vamos lá. Aqui, quando a gente tem uma mesa, a gente acaba afastando entre aspas o espectador, mas ao mesmo tempo entregando sinais importantes para ele, entre aspas, tá? Vamos dizer assim, de autoridade, né? Então, vai dizer que você não é, entre aspas, um qualquer. Aqui, o que eu posso fazer? Eu vou tirar aqui, deixa eu ver aqui. O meu monitor, eu gosto bastante do meu monitor, então tomara que ele não caia, porque eu também não tenho dinheiro para comprar outro agora, pelo menos. Aí eu vou colocar você aqui no lado contrário da mesa. Vamos ver se esse tripézinho aqui já dá. Eu acho que ele já dá. Vamos se virando com ele mesmo. No dia a dia das gravações é assim, eu não tenho muito. Não tem muito o que fazer. Você tem que ir se adaptando. Grava esse, aí o outro você melhora, grava o outro, e aí você vai comprando só quando precisa mesmo das coisas. Eu acho que em breve eu vou precisar do microfone. Eu acho que não vai ter como fugir, não. Vamos lá, vai curtir. Então, vou colocar aqui. Vamos ver. Vai ficar ainda a tela preta por enquanto aí, que é a parte de trás do meu monitor. Mas já já eu vou. Já já você vai fazer sentido. Você vai ver, quer ver? Então, vou passar aqui a mesa. Vou colocar esse monitor. Eu posso até tirar esse monitor, na verdade. Calma aí, segura a ansiedade aí, você vai ver que faz diferença o negócio aqui. Vou tirar esses fios para ficar de forma ilustrativa, que é o meu fone que está indo já. Meu microfone, ó, você vê. Mas enfim.
Bom, eu tive um problema ali, acho que acabou a bateria, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas aqui também eu já estava finalizando para te mostrar aqui uma forma de um enquadramento que você vê, ele já passa um outro ar, né? Aqui tem uma água aqui e tudo mais, então ele já mostra um outro ar. Se eu tenho ali um figurino, né, uma roupa, enfim, um pouco mais formal e tudo mais, mas olha que bacana. Esse seria para mim o cenário, o enquadramento mais legal. Eu usaria esse enquadramento aqui. Então eu só faria a luz, talvez isso vai ser uma coisa que eu vou fazer, eu vou pensar depois mais para frente. É, então é isso, então falamos aí dos enquadramentos, né? Então assim, você vê, o primeiro é aquele que fica na minha mesa aqui, que ele é sem graça, vamos falar assim a palavra, né? Ele é sem graça, essa aqui acho que é a palavra. Só que ele é muito prático, eu consigo só colocar o celular ali, já falo com você, já passo o conteúdo, já tudo mais. O segundo que a gente colocou o tripé aqui, é também prático, só que ao mesmo tempo eu tenho que arrumar a mesa, assim, e fica atrás, e eu acho que não fica tão bonito assim, a real é essa, assim, não fica tão bacana. O terceiro fica muito bonito, mas ele também não é tão prático, que é ali eu tenho que subir, né, no baú da minha cama ali, ficar sentado ali, e o visual eu acho muito, muito, muito bonito. E o quarto é esse aqui, é o que mais dá trabalho, mas ele dá totalmente um ar diferenciado, assim, para os vídeos, né? E isso assim, porque a gente está gravando com a câmera frontal do celular, a gente não tá gravando a gente está gravando com a câmera de selfie, né, no caso, e a gente, o que eu ia falar? Ah, tá. E a gente está com a luz aqui, a luz mesmo mais simples, né? A gente não está ainda com uma iluminação mais bacana e tudo mais. Então, acho que o principal é isso. Nós já falamos sobre som, sobre roteiro, a gente já falou outras coisas e tal. Aí, só para te relembrar aqui, essa série de Videolab, chamada Videolab, eu dei esse nome hoje, vocês perceberam, assim e tal. A ideia é a gente mostrar ali todo esse percurso, né, e aprendermos juntos ali, pensarmos juntos, né, por exemplo, eu estou achando de verdade agora, vendo esse ângulo, que vale a pena, tipo, o mesmo trabalho dele vale mais a pena do que fazer aquele sem gracinha, vamos dizer assim, rápido, né? Colocar uma luz aqui, eu acho que é o que mais eu gostei, assim. Aí você também ponha lá nos comentários ali tal, me ajuda aí tal a continuar aí com o conteúdo aí e tudo mais. E aí, assim, relembrar, né? Nós vamos falar sobre edição. A gente ainda não falou sobre edição, então por isso esses vídeos não estão sendo editados. Eu tive um problema agora há pouco, que eu acho que faltou bateria ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu vou ter que fazer grudar, né, um vídeo no outro, que é uma parte de edição, vamos dizer assim, mas a gente vai falar ainda sobre edição mesmo, então, pré-produção, que aí eu quero falar um pouco, por exemplo, do fato de eu ter demorado tanto para ter esse item, para achar esse item, e o quanto esses pequenos probleminhas, vamos dizer assim, a gente pode reduzir ali na pré-produção, pensando ali num canal em que a gente possa entregar mais conteúdo para as pessoas, né? Deixa eu ver aqui que a minha letra, né? Enfim. Então, com isso a gente evita de fazer setup todo dia. O cenário, então assim, que é também, né? Uma parte aqui, de alguma forma a gente foi falando também assim e tal, porque quando eu faço o enquadramento aqui, que hoje a gente está falando o tema de enquadramento, olha, eu me enquadrei aqui, mostrei aqui o computador, então eu sou, de certa forma, alguém que tem uma mínima estrutura, vamos dizer assim, né, e tal, então, mas a gente vai falar, por exemplo, do cenário, sobre, de repente, aqui, por exemplo, igual a gente falou, será que faz sentido, de repente, eu colocar uma prateleira, eu tenho alguns certificados, né? Cada um de nós temos alguns certificados, né? Enfim. Mas eu tenho um que eu fico muito feliz, que é justamente de radialista, né? Na área de produção de vídeo, porque é a área que eu gosto. Então, será que de repente vale a pena colocar aqui, né? Ter uma prateleira junto com os livros? Será que não? Será que, enfim, é legal colocar um quadro, sei lá, qualquer coisa assim? Então, a gente pensar cenários, mas eu acho que hoje a gente já conseguiu pensar bastante na questão do enquadramento, mas a gente falar só disso, e falar um pouco sobre figurino e falar sobre a mensagem. É isso aí que eu tinha para falar hoje, assim, sobre
enquadramento, né, no caso. Põe também as suas dúvidas aqui, e se você for alguém mais avançado, igual a gente falou, põe lá nos comentários ali. Ah, eu gostei dessa solução, eu já tive essa solução que eu achei em outro lugar, e aí a gente continua esse bate-papo aí, aqui, a partir dessa série aí, a jornada, para que todos nós aí, a gente tenha aí a nossa mensagem bem passada pelas plataformas aí, via vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.